Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando que a paz e a bênção do nosso Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, bem como a bênção de Jesus, nosso Senhor, a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo esteja sobre todos nós, e que a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo, como nossos guias, possa ajudar a todos nós a compreendermos os mistérios dos céus para que nós possamos aperfeiçoar a nossa fé. É para isso que serve uma reunião da igreja. Além de nos encontrarmos como verdadeiros irmãos, filhos do nosso Pai Celeste, de cultivar esta amizade para que sejamos uma só família, como o irmão Aldo muitas vezes disse, e ele quer que nós nos tornemos assim, a família de Deus aqui na terra. Nós precisamos também, a cada dia, a cada reunião, aperfeiçoar a nossa fé através do conhecimento. Irmãos, ninguém pode ter convicção de fé se não tiver clareza no seu espírito, da doutrina, da importância da obediência, da importância da fé, da importância da compreensão da santa doutrina. Por isso, um dos fatores mais importantes que a Santa Avó precisa que nós conquistemos, além da humildade, para podermos ter clareza de olhar para dentro de nós e ver a nossa conduta. Eu tenho sido melhor ou pior? Porque aquele que é humilde se preocupa muito com a sua vida e luta para se aperfeiçoar. Ele luta. Então, a humildade é algo muito importante, mas aliado à humildade, a sabedoria é outro fator que é muito importante. Porque muitas vezes, por falta de sabedoria, uma pessoa tem reações que podem lhe atrapalhar diante de Deus. Então é preciso da sabedoria para que nós saibamos como agir, de que forma fazer as coisas, para que as nossas atitudes sejam sempre atitudes boas diante de Deus. Porque é preciso que nós entendamos também que cada atitude que nós tomamos na nossa vida é uma sementinha que nós lançamos. Esta sementinha vai morrer, vai se transformar numa planta, vai crescer e vai produzir fruto. E quem tem que colher esse fruto somos nós que plantamos, não é outro que tem que colher fruto da nossa vida, das nossas atitudes. Por isso que tem um ditado muito importante, que Deus é tão bom que nos permite semear o que nós quisermos, mas Ele é tão justo que só permite que nós colhamos aquilo que plantamos. Ninguém vai colher, Deus não exige que ninguém colha mais ou menos daquele que plantou, exatamente aquilo que plantou que cada um vai colher. Então, para nós colhermos a felicidade, a paz, a alegria, nós precisamos semear coisas boas, sermos humildes,
para lutar para fazer a vontade de Deus na nossa vida. E é aqui, nas nossas reuniões, que nós aprendemos isso. Porque em cada reunião nós recebemos uma mensagem para a edificação da nossa fé. O que é edificar? É construir. Para fazer este templo aqui, quantos tijolos foram assentados um em cima do outro? Milhares e milhares, não foram? Depois bastou levantar a parede, teve que pôr telhado, teve que acabar, para que os tijolos tenham firmeza de estar sempre unidos. Assim somos nós. Nós precisamos ter o preparo do céu para que nós estejamos unidos, fazendo parte do corpo de Deus, da igreja de Deus aqui na terra. Cada um de nós é um pedacinho desta igreja. E um corpo, porque Jesus disse que nós formamos o corpo de Deus aqui na terra, junto com os santos dos céus. Agora eu pergunto, se alguém machucar um dedo, às vezes dá febre, não é? Porque o dedo arruina e o corpo todo fica quente. Porque não existe separação. Isso acontece com a igreja. Se alguém da igreja começa a se afastar, impede Deus de operar certas coisas, de dar certas coisas para nós. Todo o conhecimento que nós temos hoje não foi dado de uma vez. A Santa Avó levou 16 anos para poder receber tudo o que Deus queria lhe dar. Porque ela mereceu, como eu ainda ontem falei na parábola dos 10 talentos, né? Ela recebeu um pouco, lutou, mereceu mais, recebeu mais, até que ela recebeu tudo. Ela não ficou só nos 10 talentos. E o irmão Aldo nem sabia o que ele haveria de ser. Só confiou na palavra da Santa Avó Rosa de que ela não ia pedir para ele algo que ele não pudesse fazer. Então, quando ela pediu, Aldo, eu preciso de você, você me ajuda? Lógico, tia, eu sempre ajudei a senhora, mas para qualquer coisa que eu precisar, eu posso contar com você? E ele só ficou sabendo quando a Santa Avó apareceu para ele, dias depois de que ele fez esta promessa. E aí ele levou, por 44 anos, ele foi sendo preparado a ponto de receber tudo. E nos ensinou as coisas. Hoje nós temos tudo registrado, escrito, toda a doutrina para nós seguirmos. Só que nós precisamos de vez em quando revisitar partes da doutrina. Para quê? Para que ela sempre esteja viva no nosso espírito. Mesmo um assunto já conhecido, muitas vezes nós ouvimos alguma coisa que esclarece que das outras vezes que ouvimos não deixou clareza. Porque no reino do céu tudo tem sua hora e o seu tempo. Então é preciso que nós amemos as reuniões da igreja, nos esforcemos para aqui estar sempre. E a Santa Avó Rosa vai nos ajudar. E nesta manhã ela quer ajudar a todos nós. Não pensem os irmãos que quando eu prego eu não aprendo. Aprendo. Porque eu comparo o nosso cérebro como o HD de um computador. O que a gente faz?
Quando encerra um programa, alguma coisa que a gente está fazendo, manda para a memória, não é? Fica guardado. Quando nós ligamos o computador, ele acessa. E conforme as ordens que eu vou dando, ele acessa uma parte. Assim também é o nosso cérebro, o nosso espírito. E então, muitas vezes, quando a gente está pregando, nós lembramos de certos detalhes que fortalecem para nós a nossa fé também. Daí a importância de meditarmos sempre na doutrina, de termos a doutrina viva em nosso coração. E é o que nós precisamos buscar nesta manhã. E buscar como? Pedindo. Clamando pelo céu, pedindo que a Santa Vó Rosa envie os seus anjos para nos ajudar. É por isso que agora eu convido a todos os irmãos que se coloquem em pé. E nós vamos iniciar a nossa reunião com uma oração. O que nós vamos fazer nesta oração? Pedir que os anjos dos céus que já estão aqui comecem a agir sobre o nosso espírito. Para quê? Para que nós possamos compreender as mensagens, tanto aqueles corinhos que nós cantamos, os hinos, como os hinos que o coro canta, como a mensagem que será lida e explicada para todos nós, para que cada um de nós possa receber a fortaleza que é a unção do Divino Espírito. Vamos todos juntos, porque lembrem-se, irmãos, esta oração não é só do pastor. Esta oração é coletiva de todos nós. Eu sempre digo que 50% do sucesso da reunião depende do pastor, mas os outros 50% é dependência de todos os irmãos. Para que a Santa Vó possa dar tudo, nós todos precisamos merecer e querer, desejar e fazer com amor. Então, com este desejo de recebermos tudo que Deus preparou para nós para esta manhã, nós vamos orar pedindo que os anjos dos céus que aqui estão, os santos de Deus que foram enviados para estarem conosco, possam agir sobre o nosso espírito, clareando o nosso espírito, a nossa mente, para que nós possamos compreender as coisas de Deus. Bendito, eterno e glorioso Deus nosso Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nesta congregação da Tua Santa Igreja, para reunidos, suplicarmos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção. Para esta reunião, para cada um de nós que aqui está, porque eu sei que tanto o nosso Senhor Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, juntamente com a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, prepararam muitas coisas para nos dar, juntamente com a Virgem Maria Santíssima, nossa Santa Mãe e o nosso santo e querido irmão Aldo. Pai Santo, nós te agradecemos por tudo, como também agradecemos a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo, por tudo quanto do céu tem vindo para nós. Este conhecimento dos mistérios dos céus. Santa Vó, santo irmão Aldo, abençoa a nossa reunião, derrama sobre nós a Tua unção, para que cada um de nós, inspirado pelo céu, possamos aperfeiçoar a nossa fé, compreender a vontade do nosso soberano Deus e Pai Celestial. Santa Vó, derrama sobre nós, pois, a unção do Divino Espírito, para que tenhamos sabedoria para compreender as coisas de Deus e assim tenhamos força para pôr em prática na nossa vida
os ensinos que iremos receber nesta manhã. Santa Avó, também suplicamos que esta mesma graça que a Senhora dispensa para a nossa congregação de Duartina seja dispensada para todos os nossos irmãos, para que todos nós que compomos esta família de Deus aqui na terra possamos estar unidos, refletindo sobre as coisas de Deus e com isso glorificarmos ao nosso Pai e a todo o reino celestial. E pela certeza, Santa Avó, que a Senhora nos ouviu e que vai estar conosco, que vai abençoar todas as reuniões da tua igreja. Em teu nome, em nome do Santo Irmão Aldo, pois, confiantes nesta bênção, eu declaro iniciada a reunião desta manhã, nesta cidade de Duartina. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, intitulado Igreja Forte. Hoje nós vamos meditar numa mensagem muito importante. Irmãos, esta mensagem é que vai nos ensinar a verdadeira união através do amor. E o título desta mensagem é O Bom Samaritano, chama a mensagem. Eu vou ler a mensagem inteira e depois eu vou detalhar alguma coisa. O bom samaritano e o amor ao próximo. A parábola do bom samaritano é uma narrativa de Jesus que transmite uma lição profunda em resposta a uma indagação de um doutor de lei judaica. Este, com o intuito de testar o Divino Mestre, lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? O que você lê? O doutor lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e também amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então declarou: Respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Contudo, buscando justificar-se, o doutor da lei questionou: Quem é o meu próximo? Diante disto, Jesus narrou uma parábola do bom semeador. A narração de natureza figurada, abordada em um tema de profundos preceitos morais. É necessário compreender que o texto histórico, nele havia uma narração, uma aversão secular entre os judeus e os samaritanos.
derivada de questões religiosas que os impediam de manter relações amistosas. Essa característica amplia o impacto da figura do bom samaritano na parábola, pois ele demonstra compaixão, generosidade, humanitarismo para com o judeu. E conforme narrou Jesus, certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram, o espancaram e deixaram quase morto. Passava por aquele caminho um sacerdote, que, ao vê-lo, desviou-se e seguiu adiante. O mesmo fez um levita, que ao passar também ignorou o homem ferido. Contudo, um samaritano em sua jornada, ao vê-lo, se encheu de compaixão. Aproximou-se, tratou suas feridas com azeite e vinho e em seguida colocou-o sobre sua montaria, conduzindo-o a uma estalagem, onde prestou toda a assistência. No dia seguinte, entregou ao estalajadeiro 2 denários, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Ao final, Jesus indagou ao doutor da lei: qual dos 3 foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus concluiu: vai, procede da mesma maneira, de maneira semelhante, se queres o céu. Ao invés de uma resposta teórica, Jesus recorre a um fato, conduzindo o doutor da lei a responder sua própria questão. A lição é inequívoca. O próximo abrange todos os indivíduos, sem distinção de religião, cultura ou até mesmo inimizades. A figura do bom samaritano reflete o próprio Senhor Jesus, que desceu do céu para resgatar a humanidade ferida e perdida com seu sacrifício. Esta missão é agora confiada à Igreja Apostólica, que, conforme nos ensinaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, deve viver e disseminar o amor, a justiça divina e a caridade. O apóstolo São João, em sua primeira epístola, elucida sobre este amor, dizendo assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama, conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. E nisto manifestou-se o amor divino. Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que tenhamos vida por meio dele. Amados, Deus nos amou assim, devemos também amar uns aos outros. Esta mensagem enfatizada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, é um lembrete contínuo sobre as virtudes divinas: amor, mansidão, paz, misericórdia, justiça e perdão. A verdadeira felicidade está em vivenciar o amor genuíno e praticar o bem, seguindo os exemplos dos grandes pilares da Igreja Apostólica: Nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Agora, irmãos, a primeira lição que esta mensagem nos dá é o amor ao próximo.
nós precisamos aprender a amar aqueles que nos rodeiam, independente de raça, de cor, de qualquer situação, pensando que ali, naquela pessoa, tem um espírito, uma alma que Deus quer salvar. Jesus mesmo foi claro. Ele sabia que não ia poder salvar a todos, mas ele estava lutando para isso. E foi por isso que ele disse que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Então, Jesus pegou no pulo aquele doutor de religião que queria passar uma rasteira nele. O que eu preciso fazer para ir para o céu? O que está escrito na lei? Então, qual é a primeira coisa? É amar a Deus sobre todas as coisas. E aí quero que os irmãos entendam o que é amar a Deus sobre todas as coisas. É viver uma vida para Deus. Em tudo que você vai fazer, mesmo na vida profissional, clamar pela sabedoria divina para que você possa realizar na sua vida profissional todas as coisas de forma justa, que honre a Deus. E eu posso dizer aos irmãos, eu conquistei muita coisa com este pensamento. E eu digo para os irmãos que eu ainda não consegui tudo. Porque nesta vida, cada dia que passa, cada passo que nós vamos adiante, nós entendemos que tem algo a conquistar um pouquinho para frente. E eu vou provar isso para os irmãos através de um fato que o irmão Aldo nos contou quando ele estava aqui na terra, logo depois que a Santa Avó foi para o céu. Todos nós sabemos que durante os 16 anos do ministério dela, toda semana, pelo menos uma vez, por semana, ela era levada para o céu, não é? E lá ficava com Maria Santíssima. Jesus levou ela para ver o trono de Deus, para ver os salvos, para ficar com os apóstolos. Então ela conhecia muitos lugares nos céus. Um dia, numa Santa Comunhão, eu era diácono. A Santa Comunhão era de manhã na sede, e nós fomos para a Santa Comunhão. E quando foi no fim da Santa Comunhão, o bispo nos disse que durante a mensagem dele, São Pedro tinha pego o espírito da Santa Avó e levado ela para conhecer todos os mistérios do fundo do mar. Então ela conhecia muita coisa que nós não conhecemos, não é verdade? E sabe o que aconteceu? Depois que ela foi para o céu, ela disse para o irmão Aldo, depois que eu cheguei aqui, eu ainda aprendi mais. Isto mostra que para conquistar tudo que ela conquistou, ela precisava ser muito humilde. E ela mostrou a sua humildade quando disse, depois que eu cheguei aqui, eu ainda aprendi mais. É uma lição para todos nós, para que nós entendamos que nós precisamos a cada dia lutar para o nosso aperfeiçoamento, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu posso me esforçar muito para preparar minhas mensagens, para pregar, mas se eu fizer isso pensando em promover o meu ministério, eu já errei, porque eu não estou tendo Deus em primeiro lugar, porque eu só devo pregar pensando em glorificar a Deus através daquilo que eu falar, para que a minha palavra seja ungida. A mesma coisa acontece com o coro, com os músicos. Pode ser um músico, um corista muito esforçado, que não falte ensaio, que se esforça para aprender o instrumento, para tocar cada vez melhor.
Se ele fizer pensando em promover a sua pessoa, acabou o amor de Deus. O amor por Deus ficou em segundo lugar. Já não cumpriu o que está aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente. Para isso acontecer, tudo que nós formos fazer, tocar um instrumento, preparar uma mensagem, cantar um hino, ensaiar um hino, um obreiro para estar sempre presente, eu faço e fazer pensando, eu faço por amor ao meu Deus, porque eu quero ajudar a Deus a salvar. Por exemplo, quem fica na porta. É um ministério importantíssimo, porque independente do que ele está passando, do que ele está sentindo dentro dele, da luta que ele está atravessando, ele precisa receber a todos com carinho, tendo no seu espírito o desejo, a paz do Senhor, de transmitir uma paz para aqueles que estão entrando e chegando na igreja. Se ao contrário disse, eu quero mostrar que eu sou bom, que eu amo a todos, acabou o amor. O amor de Deus já passou para ser em segundo plano na vida dele. Por isso que esta palavra é muito importante, nós precisamos entender. Agora, como é que eu vou ter parâmetro para amar o meu próximo se eu sou desobediente? Nós precisamos entender que nós só podemos dar aquilo que temos dentro de nós. Adianta eu ter esse copo na minha mão? Se ele está vazio e eu tiver sede? Que vai adiantar? Eu tenho o copo, mas não tenho água, vou continuar com sede. Mas se ele estiver pelo menos na metade, mesmo que não mate de toda a minha sede, que eu esteja com a minha boca seca de vontade de beber água, mas vai aliviar pelo menos, não é? Assim somos nós. Nós precisamos adquirir as virtudes dos céus para o nosso espírito, para que nós possamos dar para alguém, ajudar o nosso próximo. E uma prova nesta passagem de que os dois primeiros que passaram não amavam o próximo e nem a si mesmo, porque eles não tinham o pensamento de Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eles não se amavam porque eram orgulhosos. Então, quando viram o homem ferido, quase morto lá no chão, passaram pelo outro lado, fazendo de conta que não viram nada. E outra lição que é muito importante nesta passagem é o detalhe de que os judeus eram inimigos dos samaritanos. Eles nem conversavam por causa de demandas religiosas, por causa de picuinha. Todos eles diziam que tinham como pai Abraão, que seguiam as leis de Moisés, mas eram inimigos. Mas aquele samaritano tinha dentro dele o amor sincero. E quando ele viu o judeu jogado no chão, ferido e doente, ele não pensou, eu sou samaritano, ele é judeu, que se dane, não é? Ele foi lá, socorreu. Por que muitas vezes apostólicos ficam de mal um com o outro? Exatamente porque falta para aquele apostólico estar com o seu espírito cheio da virtude de Deus. Não foi isso que Jesus disse para aquela samaritana quando
ele pediu água e ela falou: como você é judeu e eu sou samaritana? Como você pede água para mim? E Jesus disse: se tu beberes da água que eu tenho para dar, ela se transformará no seu interior como um rio de água viva. Quer dizer, se o seu espírito se encher da vida que eu tenho para dar, você poderá ajudar e transmitir esta vida para muitas outras pessoas. Foi o que fez o samaritano. Ele não olhou se era um judeu, se era um mendigo, se era um rico. Ele não procurou nada, ele socorreu porque era um ser humano e dele jorrava a água da vida que ele possuía pelo amor que ele tinha em Deus. Então ele pôde imaginar como ele se amava, aquilo que ele não queria para si, ele não quis para o seu próximo. Ele foi realmente o próximo do que estava ferido. Os outros dois que passaram de largo, e nós temos feito isso. E vejam que naquele tempo, não tinha muito remédio como temos hoje. E ele se valeu de duas coisas que eu fiquei curioso quando eu li esta passagem, meditando para ensinar os irmãos. Eu fiquei curioso de saber por que aquele samaritano usou o azeite e o vinho. Então eu fui ver para que servia o vinho para curar, para passar numa ferida. Fui pesquisar para que o azeite, para passar numa ferida, num ferimento. Então o vinho age aumentando a granulação de lesões e estimula as células tronco para fatores de crescimento. Então é para ajudar a ligar o rompimento que teve na pele e na carne, para fazer com que as células cresçam mais rápido. E é desinfetante. E o azeite tem propriedade anti-inflamatória e antibacteriana. Então ele limpou com azeite, passou o vinho para que ele tivesse alívio, porque o azeite também alivia a dor. Agora, pensem um pouco, irmãos. A inimizade pode unir os espíritos ou vai separar? Eu vou citar um exemplo claro. Vamos dizer que eu tivesse uma rincha, tivesse tido um atrito entre eu e a irmã Elô. Eu sou pastor, ela é regente do coro. Aí ela me deu uma resposta meio atravessada, eu fiquei bravo. E aí não perdoo. E aí fico de mal dela. Eu chego aqui, mal Pai do Senhor. Que paz eu vou transmitir? Nenhuma, porque eu já falei com o meu coração amargurado. Meu espírito tem água da vida? Em relação a ela, não. Porque eu passei a ter bronca, vamos assim como o pessoal costuma dizer, estou com bronca de fulano. Isto separa, porque aí eu vou chegar para este irmão, vou falar, nossa, a Elô me deixou muito triste. A Elô vai falar, nossa, o pastor Nilson está bravo comigo. E o que vai acontecer? A gente vai contando para um, para outro, para os nossos amigos confidentes, né? E o que acontece? A parte que é amigo da Elô vai acreditar que ela tem razão. A parte que é mais meu amigo vai acreditar que eu reclamei, vai acreditar que eu tenho razão. O que aconteceu? Uma divisão na filial de Duartina. Os dois grupos podem chegar no céu? Não.
Daí eu mostrar para os irmãos através deste exemplo que ter inimizade, não saber perdoar, é uma coisa que atrapalha não só as duas pessoas que criaram o problema, mas atrapalha a igreja toda. Porque causa divisão e não união. Eu citei um exemplo porque eu sei que a irmã Elô não vai ficar brava de eu citar um exemplo e nem eu. Então já usei nós dois, né, para poder ilustrar só. Não temos nada, nós temos muita amizade, eu, a irmã Elô e o esposo dela e os irmãos todos daqui. Eu amo muito a todos, estou muito feliz de estar aqui. Mas eu quero que os irmãos entendam que nós não podemos, porque se aquele samaritano olhasse para o outro como um judeu, ele teria largado, porque eles eram proibidos por causa da briga religiosa. A mesma coisa acontece entre nós. Não podemos permitir que estas coisas aconteçam. Eu não estou dizendo que está acontecendo aqui, não. Não percebi nada. Mas eu estou mostrando a doutrina, para que os irmãos possam olhar até para um estranho na rua. Aquele samaritano conhecia o judeu que estava lá no chão? Não. Nunca tinha visto nem mais gordo nem magro. Mas ele olhou e ele pensou, se eu estivesse ali, eu ia ficar muito feliz que alguém me socorresse, não é? Porque ele tinha virtude, então ele foi dar a virtude. Até ajudou o outro a ser cuidado. No hotel, ele levou o outro para um hotel, porque o outro não tinha condição de andar, de continuar a viagem. E ainda disse para o dono do hotel, cuida dele, se você gastar mais do que eu estou deixando, na volta eu te pago. Olha o amor que esse samaritano teve. Este amor é um amor que Jesus nos deixou como exemplo. Por isso que está escrito no texto, a figura do bom samaritano reflete o próprio Senhor Jesus. Por que reflete? Ele tinha a glória. Ele era o primogênito de Deus. Ele era o príncipe lá do céu. E ele saiu, veio para cá para quê? E, irmãos, agora nós sabemos que não foi por uma vez só, por duas. Porque ele veio para preparar a Santa Vó Rosa e sofreu com ela todas as injustiças que ela sofreu. Porque ela o amava sobre todas as coisas. E ele sofreu com ela. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos o que temos. Para que a graça de Deus pudesse ser dada a todos nós. Por isso que diz que desceu dos céus para resgatar a humanidade ferida e perdida com o seu próprio sacrifício. Esta missão agora é confiada a nós, a Igreja Apostólica, que conforme nos ensinaram a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nós temos de viver e disseminar o amor, a justiça divina e a caridade. Deus precisa de nós, irmãos. Ele não pode aparecer para uma pessoa no pecado, mas nós podemos. E muitas vezes ele usa uma palavra nossa para tocar no coração do outro. Então, por onde nós andamos, seja no trabalho, seja na rua,
seja na vizinhança, no meio da sociedade. Os nossos atos são mensagens mudas, que revelam aquilo que está dentro de nós. A água da vida que jorra de dentro de nós para os outros. Quantas vezes eu já recebi a pergunta? Ainda ontem, conversando com a irmã Elo e o esposo dela, eu contei uma experiência que eu tive no meu trabalho. Dirigindo uma escola de 2.000 alunos. A supervisora um dia veio e perguntou para mim se eu tinha alguma fé. Eu achei estranho aquilo. E eu disse para ela, por que você me pergunta isso? Porque depois que você assumiu a direção, o ambiente da escola mudou. A gente se sente bem aqui dentro. Era a paz que a Santa Avó deu para o meu trabalho, abençoando a todos que me rodeavam lá. Mas eu precisei pedir e me esforçar. Então os nossos atos, aonde quer que nós andemos, precisam ser os atos desse bom samaritano. Precisam ser atos que honram a Jesus e a Santa Avó Rosa. E Jesus nos ensinou pelo exemplo, não é? Por isso é que diz São João, amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, é de Deus. É uma virtude de Deus que todos nós precisamos ter com abundância dentro de nós. Quem ama, conhece a Deus. Quem sabe amar, conhece a Deus. Pois Deus é amor. Quem não ama, quem é bravo, briguento, encrenqueiro, não ama o próximo, porque destrói a felicidade do próximo. Quem não ama, não conheceu a Deus. Nisso manifesta-se o amor divino, que Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que tenhamos vida por meio dele. Amados, Deus nos amou assim, e nós também devemos amar uns aos outros. É importante que de nós jorre virtude. Por isso que eu citei o exemplo do copo cheio e do copo vazio. Que nós só podemos dar aquilo que temos dentro de nós. Esta mensagem enfatizada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, é um lembrete contínuo sobre as virtudes divinas do amor, da mansidão, da paz, da misericórdia, da justiça e do perdão. A justiça de Deus é aplicada não para condenar só. O objetivo primeiro do juízo divino é salvar. Muita gente fala, Deus vai te julgar, pensando em Deus, que Deus deve castigar a pessoa. Ela não está amando ao próximo como ela mesma, porque ela não quer o mal para ela, como é que vai desejar o mal para o outro? Tudo isso é encerrado nesta passagem, e nós precisamos entender isso para produzirmos bons frutos para a glória de Deus. Amém. E agora, para encerrar a nossa reunião, nós vamos ouvir Irmão Aldo, Anjo da Paz. Porque, na verdade, ele nos mostrou muito. O Irmão Aldo era um exemplo de amor, não é? O Irmão Aldo era um exemplo. Você chegava, ele podia estar no maior sofrimento, na maior angústia. Quando ele fazia aquela fila que você chegava perto dele, ele sempre... Irmãos, eu tenho muitas recordações.
porque ele trouxe sempre aquele carinho. Ele tinha aquele carinho com todos nós. Vamos ouvir e pensar no exemplo do irmão Aldo para nós seguirmos. Que nos dias atuais ele nos mostra o exemplo de Jesus, né? Amém.
Verdadeiramente Ele é nosso querido pastor. Ele cuida de nós com todo carinho. Irmãos, eu espero que cada um dos irmãos tenha ouvido a mensagem tão importante para nós, olhando para dentro de si. Ninguém deve ouvir uma mensagem pensando se ela é boa, se ela é ruim, se ela foi bem explicada ou não, mas procurando tirar desta mensagem lições para a sua vida. E quando as pessoas ouvem as mensagens assim, elas podem ser muito mais abençoadas. E é este o desejo da Santa Vó Rosa, que as pessoas tenham olhado para dentro de si para que agora, quando receberem a oração do pastor, possam durante a oração ter a sabedoria e a humildade para dizer: Santa Vó, eu sou bom nesta parte, mas nesta parte eu preciso melhorar. Com toda a humildade pedir, me ajuda, para que eu possa entender, para que eu tenha força para ser melhor do que eu fui até hoje. Nós sempre temos que ir numa reunião, no final dela, dar um passinho para frente, por pequeno que seja, para não acontecer igual aquele que ganhou um talento e enterrou, né? E por não progredir, ele perdeu tudo o que já tinha recebido. Nós não podemos ficar assim. Portanto, agora eu vou orar por todos e convido que todos se coloquem em pé. Se alguém não puder, não faz mal, mas fique em sentido de oração. E eu vou orar por todos com o desejo de que os irmãos sejam muito abençoados. Foi para isso que saiu essa mensagem no boletim e que a Santa Vó me ajudou a preparar, para poder detalhar algumas coisas, mostrar alguns exemplos, para que os irmãos possam entender a sua condução. Como é que você está se conduzindo, ouvindo tudo o que ouviu? E agora poder pedir aquilo que está precisando, agradecer por aquilo que já faz, porque tudo que nós fazemos aqui em nosso favor mesmo, é Deus que nos ajuda. Porque nós cantamos ainda, não sei se foi ontem ou hoje, o número 101, o Exército Celeste, né? Que nós temos um Exército Celeste lutando por nós. Então, se nós estamos crescendo, é porque eles têm nos ajudado, têm podido nos dar força. E agora então, sejam muito sinceros, abram o seu espírito. Durante toda a reunião, Jesus bateu a porta da sua vida, do seu espírito, do seu coração. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Até tem um hino que o coro aconselha: deixe Jesus entrar e te transformar, não é? Ele quer fazer isso a cada dia, para todos nós, não importa quem seja. E agora ele vai fazer isso, se os irmãos todos abrirem a porta do seu espírito e desejarem que ele entre e te transforme, cada vez para melhor. Glorioso e eterno Deus, graças te damos pela possibilidade que o Senhor nos deu de nesta manhã meditarmos em ensinos tão preciosos a respeito de virtudes que existem em abundância no teu reino, na pessoa dos teus santos, na pessoa da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima. Virtudes essas que o Senhor quer dar para todos nós que ainda estamos aqui na terra, para que nós possamos continuar a cada dia fazendo parte
da família tua, Pai Santo, que ainda habita nesta terra. Nós te agradecemos, como também agradecemos ao nosso Senhor Jesus, pela manifestação da sua glória no nosso meio. Agradecemos à Virgem Maria Santíssima, e à Senhora Santa Avó, e ao Senhor Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão pelos ensinos que recebemos nesta manhã. E agora eu peço aos senhores que abençoem esses teus filhos. Derrama sobre eles as virtudes necessárias. Jesus, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu sei, junto com a Virgem Maria, eu sei que os senhores bateram a porta de cada um de nós. Aqui estamos na tua presença e desejamos muito que o Senhor possa entrar e alimentar o nosso espírito com as virtudes dos céus. Os talentos preciosos, Jesus, que o Senhor tem para dar. E que ordenou a Santa Avó Rosa que, aplicando o juízo sobre nós, pudesse acrescentar ao nosso espírito toda a unção necessária, para que cada um dos teus filhos que aqui está, possa receber o alimento do céu. Abençoa, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, esses teus filhos. Derrama sobre eles as virtudes necessárias para que eles possam vencer. E se precisarem que esta graça que a Senhora concede a eles, para que eles possam ter mais santidade, mais poder, mais força para vencer, que a Senhora alivie a dor daqueles que estão enfermos. Também abençoa o trabalho, a vida profissional desses teus filhos, para que eles possam crescer e ter uma vida mais tranquila aqui na terra. E para esses lares dos teus filhos, que nesses lares possa reinar a tua paz, meu Deus, a tua paz, Santa Avó, a paz do Santo Irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima. E esses lares possam dar prazer à Senhora, para que a Senhora possa visitá-los constantemente para levar a tua graça. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, também pedimos a tua graça para essas pessoas, cujos nomes aqui estão nesta caixinha de pedidos de oração. Atende esses pedidos. A Senhora conhece a todos, abençoa todos eles, a todas essas pessoas cujos nomes aqui estão, para que os teus filhos que te pediram esta graça possam contemplar a imensidão do teu amor. E agora, Santa Avó, despede esses teus filhos para os seus lares. Acompanha-os nos seus caminhos, nas suas conduções, para que possam chegar nos seus lares cheios de paz e de felicidade. E para o coral que vai continuar aqui ensaiando, a tua inspiração, a tua graça e a tua bênção para todos eles. Santa Avó Rosa bendita, dá a tua graça, a tua bênção, pois, a todos os teus filhos. Ó amados irmãos, recebam, pois, a bênção do nosso Altíssimo Deus e Pai Celestial, de Jesus nosso Senhor e de Maria Santíssima, a bênção e a proteção gloriosa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que toda esta graça lhes dê uma ótima semana de trabalho e permaneça sempre na sua vida, lhes trazendo paz, felicidade e alegria. Amém. A paz do Senhor para todos. Até uma próxima vez.